Bem-vindos ao programa, pessoal. Muito obrigada por estarem comigo hoje. Alguns de vocês me pediram lá no Substack, no Patreon e até no Instagram para eu analisar mais a fundo os acontecimentos mais recentes no mercado de títulos. E esta é uma situação completamente caótica. Caótica mesmo. E tudo indica que vai piorar. Então, no vídeo de hoje, quero mostrar a alguns de vocês o que realmente aconteceu, porque precisamos entender o contexto. Também vou explicar por que isso é tão importante, porque vocês deveriam se preocupar com o que está se desenrolando diante dos nossos olhos. E também vamos discutir o que esperar daqui para frente. Então, o mercado de títulos dos Estados Unidos está enviando uma mensagem muito desconfortável a Washington. A mensagem é a seguinte: o governo pode tentar reduzir as taxas de juros de longo prazo, mas os investidores não vão necessariamente cooperar. Nos últimos dias, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, adotou uma postura incomumente agressiva no mercado de títulos do Tesouro. Ele dobrou o volume das recompras do governo de títulos de prazo mais longo e depois alertou que essas compras poderiam se tornar ainda maiores. Mas em vez de acalmar o mercado, como tenho certeza de que ele esperava, os rendimentos voltaram a subir rapidamente. E isso levanta uma questão muito maior. O governo Trump está começando a perceber que está perdendo o controle sobre o custo de financiar a enorme dívida dos Estados Unidos? É claro que nós sabemos a resposta para essa pergunta, mas talvez em Washington isso seja novidade. Mas foi isto que aconteceu. Vamos discutir isso primeiro, porque precisamos entender os detalhes e como tudo está de certa forma conectado. Depois vamos nos aprofundar na questão. No início da semana passada, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de longo prazo dispararam para máximas em vários anos. O rendimento do título de 30 anos subiu acima de 5,2%, enquanto o de 10 anos se aproximou de 4,7%. O movimento refletiu preocupações crescentes com a inflação, com os empréstimos do governo, com a enorme oferta de dívida do Tesouro e, é claro, com os riscos geopolíticos, incluindo as consequências econômicas da guerra contra o Irã. O momento é particularmente desconfortável para o governo Trump. A dívida nacional dos Estados Unidos agora ultrapassou 40 trilhões de dólares. E haverá um vídeo separado aqui no meu canal em que vou discutir o que isso significa, por que isso importa e por que deveríamos nos preocupar. Então, a dívida nacional dos Estados Unidos agora ultrapassou 40 trilhões de dólares, enquanto os custos anuais com juros já estão em torno de $1 trilhão para pagar o serviço da dívida. Ao mesmo tempo, Washington continua registrando déficits fiscais enormes, realmente enormes. Isso significa que o Tesouro precisa emitir constantemente mais dívida, simplesmente para financiar os gastos do governo e refinanciar as obrigações já existentes. E foi aí que Scott Bessent entrou em cena. Na quarta-feira, o Tesouro anunciou que dobraria suas recompras de títulos do Tesouro de prazo mais longo, elevando-as para pelo menos 4 bilhões de dólares por operação no próximo trimestre. O mecanismo é muito simples. O Tesouro compra títulos de longo prazo no mercado, o que aumenta a demanda por esses papéis. Isso eleva os preços e, consequentemente, reduz os rendimentos. Então, na prática, é uma intervenção, certo? O anúncio funcionou inicialmente. Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram e os investidores interpretaram a medida como um sinal de que Washington estava disposto a fazer mais para estabilizar a ponta longa do mercado de títulos. Mas então aconteceu algo que possivelmente foi ainda mais importante. O mercado de títulos reverteu o movimento. Em cerca de um dia, os rendimentos de longo prazo voltaram a subir, aproximando-se dos níveis anteriores ao anúncio e, em alguns casos, ultrapassando esses níveis. Na sexta-feira, no fim da semana, o rendimento do título de 30 anos estava em torno de 5,28% e o do título de 10 anos em torno de 4,74%. Em outras palavras, o mercado basicamente disse a Bessent: boa tentativa, mas 4 bilhões de dólares não chegam nem perto de ser suficientes para mudar os fundamentos subjacentes.
to change the underlying fundamentals. And so what did Bessent do? Bessent responded E então, o que by Bessent fez? escalating. Bessent respondeu escalando a situação. Na quinta-feira, ele disse que as recompras poderiam aumentar para mais de 4 bilhões de dólares por operação. Ele argumentou que a recente alta dos rendimentos de longo prazo não se justificava pelos fundamentos econômicos dos Estados Unidos. Interessante. Ele também sugeriu que o Tesouro estava tentando impedir que os investidores reagissem de forma exagerada a condições temporárias do mercado e às manchetes geopolíticas. Bessent também disse que o Tesouro tem um conjunto de instrumentos muito maior e deu a entender que o governo em breve apresentaria medidas adicionais voltadas à consolidação fiscal, incluindo possíveis mudanças, tanto do lado dos gastos quanto do lado das receitas. Mas aqui está o problema fundamental disso. Recompras de títulos do Tesouro não eliminam a dívida do governo. Tenho certeza de que ele sabe disso. Bem, elas também não eliminam os déficits e, portanto, não eliminam a inflação. Elas mudam principalmente a composição e a liquidez dos títulos do Tesouro. Washington pode recomprar alguns títulos de longo prazo? Claro. Mas, ao mesmo tempo, ainda precisa emitir enormes quantidades de nova dívida. É por isso que alguns analistas e especialistas veem essa intervenção mais como um paliativo do que como uma solução. Claramente não é uma solução, na verdade não resolve nada. A questão central é saber se os investidores acreditam que os Estados Unidos conseguem estabilizar a trajetória de sua dívida. E tenho certeza de que, a esta altura, a maioria global e os investidores do mundo todo estão começando a ter suas dúvidas. E neste momento o mercado de títulos também parece muito cético. Isso é muito importante, porque os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo não são controlados exclusivamente pelo Federal Reserve, como mencionei nos meus vídeos anteriores. O Federal Reserve controla a parte curta da curva de juros por meio da política monetária. Como tenho certeza de que muitos de vocês se lembram, mas os rendimentos de 10 e de 30 anos são fortemente influenciados pelas expectativas do mercado sobre várias coisas, principalmente sobre inflação, endividamento do governo, crescimento econômico e a compensação que os investidores exigem para manter dívida americana de longo prazo. E isso nos leva a um conflito cada vez mais importante entre o Tesouro e o Federal Reserve. O governo Trump claramente quer custos de empréstimo mais baixos. Trump deixou isso claro há algum tempo. Mas, se a inflação continuar elevada, o Fed talvez não possa, ou não queira, promover o tipo de corte agressivo de juros que Washington quer. Ao mesmo tempo, o Tesouro agora está intervindo diretamente na ponta longa do mercado de títulos. E quando falamos em Tesouro, devemos entender que, na verdade, estamos falando do governo Trump. Isso gera preocupações sobre o que os economistas chamam de dominância fiscal, a possibilidade de as necessidades de financiamento do governo passarem a influenciar a política monetária, em vez de o Banco Central definir sua política de forma independente, com base na inflação e em outros dados econômicos relevantes. Portanto, há uma razão histórica para que isso seja tão sensível. Os Estados Unidos passaram décadas estabelecendo uma separação clara entre a política fiscal do Tesouro e a política monetária do Federal Reserve. O acordo entre o Tesouro e o Fed, de 1951, costuma ser visto como um momento crucial para estabelecer a independência do Fed. E precisamos que o Fed seja independente para que os investidores globais, para a maioria global, continuem usando dólares americanos e continuem comprando títulos dos Estados Unidos. Agora os investidores estão observando atentamente para ver se essa separação está começando a enfraquecer. E o momento dificilmente poderia ser mais importante, porque o presidente do Federal Reserve, Kevin Walsh, enfrenta uma pressão enorme em relação às taxas de juros, enquanto os mercados aguardam sua próxima participação em Jackson Hole em busca de pistas sobre o próximo passo do Fed. Há, Naiv, outro acontecimento interessante que eu gostaria de mencionar muito rapidamente.
Na sexta-feira, o presidente Trump disse que não orientou Bessent a intervir no mercado de títulos. Trump afirmou que Bessent tomou essa decisão de forma independente, com base na própria avaliação das condições do mercado. Essa declaração levanta uma pergunta óbvia. Se o governo quer desesperadamente juros de longo prazo mais baixos, por que enfatizar que o presidente não ordenou a intervenção? Parece meio estranho, não é? Bem, seja qual for a explicação política, a mensagem financeira é muito, muito clara. Bessent está assumindo um papel muito mais ativo no mercado de títulos do Tesouro, e os investidores agora se perguntam até onde ele está disposto a ir. Porque se os rendimentos continuarem subindo, apesar da intervenção do Tesouro, Washington enfrenta uma escolha muito desconfortável. Pode comprar ainda mais títulos. Pode tentar convencer os investidores de que haverá uma consolidação fiscal. Também pode pressionar o Federal Reserve a reduzir os juros. Ou pode aceitar que o mercado, e não o governo Trump, vai determinar o preço da dívida dos Estados Unidos. E há aqui um ciclo de retroalimentação potencialmente muito perigoso. Rendimentos mais altos significam pagamentos de juros mais altos. Pagamentos de juros mais altos, na prática, aumentam o nosso déficit. Um déficit maior exige mais emissão de títulos do Tesouro. Mais emissões do Tesouro aumentam a pressão sobre o mercado de títulos. E se os investidores exigirem rendimentos ainda mais altos para absorver essa dívida, e como compensação pelo aumento do risco, esse ciclo fica cada vez mais difícil de romper. É por isso que o mercado de títulos importa muito além de Wall Street. Os rendimentos dos títulos do Tesouro influenciam as taxas de hipoteca e os custos de empréstimos para empresas. Eles também influenciam o financiamento do governo, o crédito privado, o setor imobiliário comercial, as avaliações das ações e, em última instância, o custo do capital em toda a economia americana. E já há outro sinal de alerta. O dólar enfraqueceu à medida que os investidores reagiram à intervenção do Tesouro, enquanto o ouro e o Bitcoin tiveram uma forte alta. Isso sugere que pelo menos alguns investidores estão interpretando as ações de Washington não simplesmente como um esforço técnico para melhorar a liquidez dos títulos do Tesouro, mas como evidência de uma preocupação crescente com a dívida dos Estados Unidos, com a inflação e com o futuro poder de compra do dólar americano. Então, o que devemos esperar agora? O que devemos observar em seguida? Bem, eu apontaria 3 coisas. Primeiro, o Tesouro realmente aumenta o volume de suas compras de títulos para além de 4 bilhões de dólares. A segunda coisa que eu manteria em mente é: Bessent realmente apresenta um plano crível para reduzir o déficit federal? Agora, eu sou muito cético. Não acredito que ele consiga fazer isso. Eu não acredito que o governo Trump consiga apresentar neste momento um plano crível e eficaz para reduzir o déficit federal, porque isso significaria abordar suas políticas no Oriente Médio e o financiamento desta guerra desnecessária contra o Irã. Então, não, Bessent não consegue apresentar um plano crível neste momento. E a terceira pergunta que eu faria é: o que Kevin Warsh sinaliza sobre a disposição e a capacidade do Federal Reserve de cortar os juros? Então, acho que essa também é uma pergunta muito importante a ser feita, e é preciso ver o que acontece com isso. Bom, porque no fim das contas, isso não é realmente sobre 4 bilhões de dólares, como tenho certeza de que você concordaria. A questão é se Washington consegue convencer os investidores globais de que os Estados Unidos continuam no controle de sua dívida, de sua inflação e de sua moeda. Até agora, o mercado de títulos está dizendo: provem, nós não acreditamos em vocês, Washington. E tenho certeza de que a maioria global sente o mesmo. Agora, se você gostou desta atualização rápida, se gostou deste vídeo rápido, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Eu também adoraria ver você no meu Substack e no Patreon para mais conteúdo e também para podermos interagir na seção de comentários dessas duas plataformas. Muito obrigado por assistir. Eu realmente agradeço por você estar aqui, não considero isso garantido. Obrigado por estar aqui e espero ver você aqui amanhã.
Cuide-se. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.